Pessoal, bom dia! Deus abençoe muito o nosso dia, nossa quarta-feira, que seja cheia da presença do Senhor, que Ele venha sobre essa live, nos abençoando, nos levando para o centro da vontade dEle, que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que a gente possa verdadeiramente, não somente ler, mas reconhecer a presença dEle em cada passagem. Em nome de Jesus. Como é bom estarmos juntos mais um dia. Que bom estar aqui, pessoal, com vocês nessa manhã. Glória a Deus por mais um dia. Por mais um dia com fôlego de vida, o milagre da vida, né? Acho que voltou. Deu uma travada, mas eu acho que voltou. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Pessoal do Instagram, se estiver me ouvindo, me manda um joinha, por favor. Se vocês estiverem me ouvindo, me manda um joinha, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Aqui tá tudo certo. Glória a Deus. Voltou. Amém. Amém. É isso aí, gente. Tudo certo, então, glória a Deus. Que o Senhor abençoe nossa live, livre todo e qualquer mal, né? Toda e qualquer ação do inimigo que venha sobre essa live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bom ter vocês aqui mais um dia. Gente, acordei, nossa, numa gripe hoje, num resfriado. Gripe não, né? Num resfriado. Mas em nome de Jesus, já que passa. Tirando isso, tudo certo, com a graça de Deus. E vamos começar hoje, a gente começa mais uma carta muito especial. Nós estamos lendo juntos. Se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui fazendo a leitura, estamos lendo o Novo Testamento, né? Mas eu sempre gosto de começar a live lendo um salmo, lendo um provérbio. E qual que é o nosso intuito da live, né? O nosso grande propósito é a gente conhecer verdadeiramente quem Deus é, a gente ter esse relacionamento com Ele. Porque se a gente não lê as Escrituras, a gente acha que a gente conhece quem Deus é. A gente acha que está seguindo os caminhos e a vontade dEle, mas na verdade a gente está se enganando, né? E o Senhor diz que as pessoas perecem por falta de conhecimento. Então como nós queremos ser parecidos com alguém que a gente não conhece? Então, o nosso foco é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. O nosso foco é conhecermos cada dia mais dele, né? Para que sejamos moldados e para que a gente consiga viver de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, antes de ontem, a gente leu junto... Foi antes de ontem, isso. Nós começamos a ler Provérbios 16, que é um provérbio muito rico, né? Um provérbio, assim, que eu sempre leio para guardar realmente no meu coração, para nunca me esquecer dos ensinamentos. Só que a gente não terminou de ler o Provérbios, então eu quero terminar de ler ele com vocês, porque ele totalmente a ver tem totalmente a ver com o capítulo da carta, né, aos Colossenses, que a gente vai ler hoje, que a gente vai começar a ler juntos. Então, se você está com sua Bíblia, vamos começar lendo Provérbios 16. Provérbios 16, lá do versículo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então, às vezes, a gente acha que está preservando a nossa vida, mas nós estamos indo por caminhos obscuros. Estamos fazendo escolhas um tanto quanto duvidosas, né? Fora do cuidado de Deus. E eu gosto de ver os princípios que Deus nos entrega como um cuidado dele. Pensa que você está em um mar.
né? Quando você, não sei se você já viu, mas às vezes você tá na praia, principalmente no final da tarde, né, que a maré começa a subir, que o mar fica mais agitado, você começa a ver placas de perigo no meio do mar, assim, né? Então, a placa vermelha e fala que, olha, perigo, aqui tem correnteza. Melhor você não ultrapassar isso aqui, porque a partir dali você tá correndo um risco. Então, se você vê aquela placa e você vai pro outro lado da placa, você continua desobedecendo, o que você tá fazendo? Você tá assumindo o risco. Você tá falando, tudo bem, eu tô vendo a placa, mas eu sou melhor do que isso, eu sou suficiente, eu sou bom, né? Sou muito melhor do que o mar, sou mais forte que ele. Então, você assume o risco e ultrapassa a placa de perigo, né? Eu gosto de pensar os princípios de Deus como essa placa, né? Como esse aviso, como esse cuidado. Quando a gente sai, né? Quando a gente descumpre os princípios, quando a gente anda fora da vontade de Deus, é como se a gente estivesse assumindo esse risco e falando, ei, eu sou suficientemente bom, eu não preciso, né, do seu cuidado. Então a gente sai desse envolto de cuidado de Deus e vai viver por si mesmo, cumprindo a sua vida, fazendo as suas próprias coisas. E aí, a maioria das vezes, a gente volta revoltado com Deus. Porque isso tem acontecido comigo? Porque tantas coisas têm acontecido? Por que as coisas na minha vida não dão certo? Por que os frutos que eu tô colhendo não condizem com o que eu tanto espero? Espera! Você tá caminhando pelo princípio? Você está caminhando pela vontade? Você está caminhando sob a consagração de Deus sobre a sua vida? Se você não tiver, cuidado. Cuidado, né? Existem dois tipos de sofrimento. Existem os sofrimentos que são evitáveis e os sofrimentos inevitáveis. Os sofrimentos inevitáveis são aqueles inerentes. Os sofrimentos inevitáveis são os sofrimentos da vida, né? Ninguém está livre deles. O Senhor não nos promete que, olha, agora você vive comigo, né? Você é meu filho amado e nenhum mal te sucederá. Pode ficar tranquilo. Não. O Senhor nos promete que nessa vida teremos aflições. Contudo, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Então, o que você escolhe? Correr o risco com Deus, sabendo que Ele está te guiando, Ele está te protegendo, ou você prefere correr o risco por si só, correr o risco sozinho, viver sofrimentos que muitas vezes seriam evitados, caso você cumprisse a vontade de Deus, né? Muitas vezes nós agimos como crianças com Deus. Então, você que é pai, você que é mais maduro do que provavelmente deveria ser, do que o seu filho, você vê um perigo que o seu filho não vê. E conosco é a mesma coisa. Deus vê um risco, um perigo lá na frente que nós não conseguimos humanamente sozinhos enxergar. Então, várias vezes Ele vai nos afastar de situações, né? Várias vezes Ele vai fechar portas. Ele vai nos repreender de algo. E como nós precisamos sermos obedientes para evitar certos sofrimentos nessa vida, né? Então, assim, não pensem que quando você entrega sua vida a Deus, as coisas só vão dar certo, né? A paz que excede todo o entendimento que o Senhor nos promete é a paz não na ausência de guerra. Pelo contrário, é a paz em meio à guerra, né? Essa confusão de sentimentos. O mundo está indo mal, mas você tem uma esperança inabalável. Por quê? Porque o seu foco, o seu olhar não está para o mundo, não está para as coisas dessa terra. Não está nas circunstâncias, mas sim em quem o Senhor é. Então, é melhor obter sabedoria do que ouro. Você tem corrido atrás de quê? Você tem corrido atrás de quê? Não adianta você ter todos os bens materiais nessa terra, mas você não ter entendimento, você não ter sabedoria. Então o Senhor diz, olha, antes de todas as coisas,
Tenha sabedoria. Afinal de contas, você pode ter todas as coisas. Se você não tiver sabedoria, você vai perder todas elas. Você não vai ter sabedoria para lidar com tudo. Por isso o Senhor nos capacita. Faz com que a gente passe por um processo. Né? Faz com que a gente passe por um processo. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. Então, antes da pessoa ser destruída, gente, antes de acontecer algum mal com ela deixa o seu coração ser tomada de orgulho. O orgulho é o quê? É você assumir, olha, não, eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente, eu que sou bom, eu que tenho, né, certeza das coisas. Então, antes da destruição na sua vida, você tem o coração tomado por orgulho. Então, cuidado. Cuidado. Se você sente que você é uma pessoa que não sabe perdoar, que não consegue perdoar, que não consegue ver o erro em si mesmo, você só consegue apontar o erro das outras pessoas. Cuidado, não deixa o seu orgulho tomar o seu coração, porque antes da destruição da sua vida, seu coração vai ser tomado por orgulho. Porque o orgulho nos cega. O orgulho nos cega. Faz com que a gente não consiga ver a outra pessoa. Faz com que a gente não consiga ver o perigo. O espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde do que entre os oprimidos, do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Quem examina cada questão com cuidado prospera. Pessoas cuidadosas. Pessoas organizadas. O Senhor, Ele fala isso, gente. Ele dá princípios de vida pra gente. Seja uma pessoa organizada com tudo na sua vida. Organiza seus sentimentos, as suas emoções. Organiza sua casa. Quem examina cada questão prospera. Né? Você já viu, hein? Foi na casa de alguém e é aquela bagunça. Você fala assim, não tem como a pessoa estar organizada dentro dela com essa bagunça aqui por fora. Não tem como. Como que você vai prosperar se você se esvaziar de certas coisas? Então, essa examine cada questão é justamente sobre isso também. Peraí, o que precisa sair daí? Dá espaço para outra coisa. Sabe quando seu guarda-roupa tá cheio? E aí tá cheio, e você compra mais alguma coisa, você vai ter que tirar algo para essa outra peça entrar. Caso contrário, seu guarda-roupa vai ficar bagunçado, com coisas inúteis ali que você não usa faz tempo, com pessoas precisando, né? Então o que você faz? Não, de vez em quando você tem que fazer. Se você não faz, a gente tem que fazer. Vou fazer uma organização, vou tirar o que eu não uso e vou colocar coisas novas aqui. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós sempre precisamos estar examinando o que precisa sair da nossa vida. O que precisa dar espaço para o novo. Às vezes o novo não está acontecendo porque você está lotado de coisas velhas que estão entulhadas aí. Sentimentos, remorsos, preocupações. Pessoas que estão só te pesando, te sugando, né? Então, como a gente precisa examinar tanto as coisas externas, mas principalmente as coisas internas. Feliz é aquele que confia no Senhor. Isso é lindo, né? O sábio de coração é considerado prudente. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Gente, o Senhor nos ensina tanto, né? Como nós precisamos sermos equilibrados na nossa vida. Ontem a gente estava lendo e apareceu o exemplo de 2 mulheres que o apóstolo Paulo teve que exortar elas na Bíblia. E lá fala que elas eram pessoas boas, que ajudavam na obra do Senhor, mas que elas causavam muito conflito, muita divisão. Então, será que nós somos essa pessoa? Às vezes no seu coração você
até bom, a sua intenção é boa, mas você é uma pessoa que não traz paz pro lugar, que traz divisão, porque você é uma pessoa desequilibrada. A gente precisa assumir o nosso desequilíbrio. A gente precisa assumir o nosso desequilíbrio. Pessoas desequilibradas desequilibram aquele ambiente. Então, o Senhor diz que quem fala com equilíbrio promove a instrução. Pense antes de falar. Sinceridade demais, gente, não é qualidade, não. Como a gente precisa, né, nos ponderarmos na hora de falar, na hora de agir, sermos sábios como o Senhor é sábio. O entendimento é fonte de vida para aqueles que têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Então, olha que lindo, o Senhor sempre fala, sobre todas as coisas, busque entendimento e sabedoria. E hoje, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Antes de todas as coisas, busque o entendimento e a sabedoria. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Gente, olha isso. Você já pensou que você pode curar uma pessoa com as suas palavras? Você já pensou o quanto o seu agir pode ser luz e vida para as outras pessoas? Né? Aqui tá falando que as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Deixa eu te falar, você vai preferir ouvir uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que é grosseira, uma pessoa que é imprudente, uma pessoa que é desequilibrada, ou você vai dar ouvidos para uma pessoa sábia, uma pessoa serena, uma pessoa que sabe na hora de se posicionar, sabe a hora de falar, sabe a hora de se calar? Você vai ouvir uma pessoa que fala pelo grito ou que fala pela sabedoria? Às vezes a gente quer vencer pelo grito. Às vezes a gente quer vencer a todo custo. E não é assim, né? Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O pecado. O pecado. Aparentemente ele é bom. Aparentemente ele é agradável. Ele é gostoso. Ele é doce, né? Mas qual o final do pecado? A morte. Então, assim, há caminhos que parecem retos ao homem, mas no final conduz à morte. Geralmente são os caminhos largos, né? Tem muitas opções, então cuidado. Cuidado com o mais fácil. Cuidado quando a oferta é demais. Não tem aquele ditado, o santo desconfia? Cuidado. O mundo, o pecado, as coisas, elas são muito atrativas. Porque senão ninguém pecava, ninguém fazia nada, ninguém caía no erro, né? Então, como nós precisamos orar e vigiar e sermos sábios e termos entendimento e discernimento espiritual, porque só assim a gente vai conseguir viver as coisas e a vontade de Deus. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fonte o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são fogo devorador. O homem perverso provoca disserção, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O que espalha boatos, gente, fofoca. Só mudou a palavra. O que espalha fofoca afasta bons amigos. Mais uma vez, cuidado com a boca, cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que sai da sua boca. Né? Como nós precisamos tomar cuidado. O violento recruta o seu próximo e o leva para um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já vai o praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Gente, melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro, mas vale controlar o seu espírito que conquistar uma cidade, né? Então, melhor é ser uma pessoa equilibrada. Melhor é ser uma pessoa equilibrada. Homens, cuidado. Cuidado com a forma que vocês agem. Cuidado com a forma que vocês falam, né? Então,
A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Gente, nós podemos fazer planos, sonhar, mas quem decide? É o Senhor, né? Nós não temos controle sobre todas as coisas. Então, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? Nós lemos juntos Provérbios 16 para introduzir a carta aos Colossenses, que nós vamos começar a ler juntos hoje, que fala um pouquinho sobre isso, sobre sabedoria, sobre entendimento. Ontem nós terminamos de ler a carta aos Filipenses, né? Uma carta muito rica. E hoje nós vamos começar a carta aos Colossenses, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo ainda não havia ido naquela cidade. Olha que legal. Ele ainda não conhecia aquela igreja, mas a gente vai ver o quanto carinho e cuidado ele tinha mesmo assim, né? Aqui fala que a igreja foi a igreja de Colossos, que foi fundada por Epáfras. Então, ele foi fundada por ele, né? Foi fundada por Epáfras, gente, Epáfras, por influência do ministério de Paulo. Então, olha só, Paulo começou, né? E seu ministério já avançou. E aí várias outras igrejas em várias outras cidades do mundo inteiro estavam sendo, né, fundadas pela influência do ministério dele. Então, olha só que maravilhoso. As pessoas, muitas vão ser influenciadas. Muitas vão ser influenciadas pelas nossas atitudes, pelo nosso jeito de ser. Então, como você tem vivido? Como você tem vivido? Quando você entende que quando você entrega a vida para Deus, Deus te cria, né? Não é para você viver por si mesmo. Mas hoje nós estamos vendo muito algo sendo espalhado assim. Você por você mesmo, né? É só você. Você é o centro de tudo. Viva por você, faça por você as suas vontades. Pessoas cada vez mais egoístas, né? Mas aqui o Evangelho nos mostra que não. Nós somos dependentes um do outro. Então, como nós precisamos viver assim? Nós somos o corpo de Cristo. Então, essa igreja dos Colossenses fala muito sobre isso e vem nos mostrando o centro de tudo. Qual que é o centro de tudo? Qual que é o centro do Evangelho? Que muitos estão se perdendo, né? Você vê pregações às vezes muito bonitas, mas perde o centro de todas as coisas. Qual é o centro de todas as coisas do Evangelho? É Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está advertindo aquela igreja, porque eles estavam tendo muitas divisões, aqui um problema, secretismo religioso, né? Eles estavam se dividindo muito em religiões e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque a gente tem essa mania de acreditar em várias verdades, de acreditar em várias coisas. E a gente vai se apegando naquilo que convém, né? A gente vai se apegando àquilo que convém. Então aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu tô com tal coisa. Ah, fulano tem algo que vai te curar, assim. Então vamos lá, porque, nossa, é uma coisa de louco. Aí ele vai te curar e você vai lá naquele lugar. Nossa, ciclano falou que descobriu não sei o quê e tem algo maravilhoso que vai te trazer a cura, vai te trazer não sei o quê. Aí você vai lá. Você vai andando de coisa em coisa. A sua vida não sai do lugar. Você vive aquilo. Peraí, você não sabe verdadeiramente no que você crê. Você não sabe verdadeiramente quem você é. E você não sabe verdadeiramente quem Deus é, né? E essa igreja estava fazendo isso. Estava colocando Jesus em uma caixa de conveniência deles, né? Quando convinha, Jesus curava, mas quando não, não. Então não é isso. Nós precisamos saber que Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus. Se você quer, né? Na Bíblia fala, se você quer ver ao Pai, chegar ao Pai, então você precisa ir até o Filho.
Amém? Então, se você tá com sua Bíblia aí, abra. Primeira carta aos Colossenses. Primeira não, né, gente? É a única carta aos Colossenses. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele já começa falando. Ele é apóstolo de Cristo Jesus pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento? Não, pela vontade de Deus. Então, será que a gente faz o que faz pela vontade de Deus? Vez ou outra eu me questiono sobre isso. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho feito o que eu tenho feito? Né? Por quê? Para quê? Tantas pessoas estão se questionando sobre o propósito, né? Sobre qual o seu propósito, sobre para onde eu tô indo. E o nosso propósito é viver envolto da vontade de Deus. Quando a gente se afasta dele, todas as coisas perdem sentido na nossa vida. É igual um peixe quando ele sai da água. Ele morre. Então nós somos criados para vivermos, né, em relacionamento com Cristo. E aí ele fala, então o que eu faço é pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Gente, olha que lindo. O apóstolo Paulo falou, pelo que estão ouvindo falar daquela igreja? Pela fé deles. Então, pelo que será que estão ouvindo falar sobre a nossa vida? As pessoas nos olham e nos veem como? Será que a nossa fé, ela tem sido demonstrada pela nossa forma de viver? Não é esperar que algo ruim aconteça para que agora eu vou ter uma fé, não. Fé é você crer todos os dias como se tudo fosse um milagre. Não colocando a sua expectativa de vida em outras pessoas a não ser a Deus. É você acordar todos os dias e o seu fôlego de vida, você ter consciência de que foi entregue por Deus. Tem algo que me rege. Tudo que eu faço é graças a Ele. Então, assim, aquela igreja, ela estava vivendo e o apóstolo Paulo estava ouvindo falar sobre o quê? Da fé deles. Gente, e isso é lindo. Diz muito sobre como as pessoas são. Se você é vista como uma pessoa de fé, provavelmente você é vista como uma pessoa sábia, como uma pessoa equilibrada, como uma pessoa que tem entendimento e discernimento sobre as coisas e sobre a vontade de Deus. Você é uma pessoa que não vive por si mesmo, que não é regida pelas suas próprias vontades. Sabe a hora de se colocar, sabe a hora de falar, né? Fé é isso. E aí ele está falando por causa da esperança que vocês têm. Isso é o que nos rege. A esperança. A esperança da eternidade. Sim, glória a Deus, né? Vivemos sim na esperança do que é eterno. Mas sabendo que o Senhor já venceu todas essas batalhas para que a gente viva da melhor forma possível aqui. Para que a gente tenha governo sobre da nossa vida. Né? Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você vive a vontade de Deus, você precisa dar frutos. Você precisa dar frutos. Na palavra fala, né? Que se você não der frutos, a fé é morta. Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, que frutos você tem dado? Que frutos você tem dado? Então, o apóstolo Paulo está falando, olha, graças, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade e passaram a viver por essa verdade, porque só ouvir falar, a pessoa, ela quer ter frutos na sua vida, né? Frutos bons,
Só que ela só quer ouvir falar da vontade de Deus. Na hora de ser obediente, na hora das renúncias, na hora de renunciar ao seu próprio eu e viver pelo que verdadeiramente importa, não, isso não me convém. Então, que tipo de fruto você vai dar? Você vai dar frutos da carne. Você vai dar frutos da carne. Você vai dar frutos da sua própria vontade. Se você quer dar frutos vindos do Senhor, então você precisa, estar alicerçado na palavra dele. E você vai dar frutos. Que árvore boa que dá frutos ruins? Então você vai dar bons frutos. E frutos, gente, eu gosto de falar que às vezes a pessoa vê frutos, vê as obras só como bens materiais, né? E não é isso. Frutos é o que você, muitas vezes, deixa nas pessoas. O que você deixa pela vida, né? O que você deixa em cada lugar. Nós precisamos ser a parte boa do lugar em que passamos. Nós somos diferentes, escolhidos por Deus. Vocês acham que Jesus passava por algum lugar e as coisas continuavam como elas estavam? Jesus passava por algum lugar e passava despercebido? Não. Por onde ele estava, ele ouvia as pessoas. Ele abraçava as pessoas, né? Ele acolhia as pessoas. Então, como nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus? Amém? Vocês o aprenderam de Epáfras. Gente, o nome é Epáfras. Eu falei Epófras, não sei o que, é Epáfras. Que foi o fundador, da igreja da carta aos Colossenses. Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou de amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde um dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Gente, isso aqui é uma oração linda que o apóstolo faz para aquela igreja, do versículo 9 ao versículo 11. Olha a oração que ele faz pedindo a Deus, o que ele pede a Deus para aquela igreja. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, o que ele começa pedindo? Eu não deixo de pedir, de orar e pedir para vocês para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então ele pede o quê? Conhecimento, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, todas as vezes, será pelo que a gente está orando? Geralmente a gente chega para Deus e a gente só ora pedindo libertação, né? A gente só ora pedindo: Senhor, tira esse problema da minha vida. Senhor, me liberta dessa confusão. Senhor, me tira desse sofrimento. Me tira, Pede só livramento para Deus. Pede para Deus nos tirar daquilo. Mas como a gente precisa pedir para Deus nos capacitar, nos dar sabedoria, entendimento e conhecimento, para que a gente enfrente todas as situações dessa vida, entendendo o propósito de Deus em cada uma delas. Em cada uma delas. Infelizmente ou felizmente, o quanto nós aprendemos, gente, no meio de tantas dores, no meio de tantos sentimentos ruins. É o momento que a gente mais aprende. É no momento ali do deserto que você mais aprende sobre a dependência de Deus. É o momento que você mais aprende e mais percebe a sua força. Não é assim? Pense em um momento ruim. Um momento que você passou na sua vida que você falou que você pensou que talvez não conseguiria suportar. Mas você suportou, você passou, você enfrentou.
outros problemas na sua vida passam a ser pequenos demais depois daquilo que você enfrentou. Você passa a ver a vida com outros olhos. É como se você vai ficando calejado, sabe? Então, em tantos momentos, não é errado a gente pedir para Deus nos livrar das situações, né? Mas pedir para que Ele nos capacite. Senhor, o que de bom o Senhor quer me ensinar com isso? Me dê sabedoria para enfrentar essa situação, até para eu não retornar para ela. Porque às vezes você passa por uma situação ruim, não pede sabedoria, não tem entendimento, não tem discernimento, e ao invés de você sair daquele problema, você continua eternamente nele. Ao invés de você passar pelo deserto, você paralisa no deserto. Deus está tentando te chamar, te puxar, levar coisas novas, te levar para uma nova fase, mas você fica paralisado ali. Por quê? Porque você não tem pedido capacidade. Você está pedindo só para alguém chegar e te tirar. Quando o Senhor, na verdade, está querendo nos entregar força, capacidade, sabedoria para caminhar mesmo com tantos problemas, com situações ruins, independente da circunstância. Ele quer nos entregar a ferramenta. E a ferramenta para a gente viver uma vida plena é termos sabedoria de viver. É termos sabedoria. Gente, é lindo você ver uma pessoa que às vezes passou por tantas situações, por tantos problemas, por tantos sofrimentos, vamos dizer assim, e ela tem uma sabedoria, uma leveza. Ela tem um discernimento de vida que às vezes uma pessoa que tem tudo não tem. Né? Porque ela aprendeu a ter dependência no Senhor. Então, o quanto nós precisamos pedir ao Senhor para Ele nos capacitar, para Ele nos dar sabedoria. Para Ele nos dar sabedoria. Né? Como nós precisamos aprender isso? De tudo que a gente tem que pedir para o Senhor. Senhor, me dê sabedoria para enfrentar as situações. Por quê? Por que a gente precisa de sabedoria? Porque os momentos ruins vão vir. As aflições vão vir. Os questionamentos vão vir. Agora, quando a gente tem entendimento, quando a gente tem sabedoria, quando a gente entende sobre o mundo espiritual, a gente consegue compreender melhor as circunstâncias. A gente consegue caminhar pela vontade de Deus. Que lindo! Ao invés de perguntar o porquê, para que, Senhor? Para que eu tenho passado para isso? Me capacita a entender o teu propósito. Para que eu seja lapidada, para que eu cresça. Não somente em estatura, mas em conhecimento, em sabedoria e entendimento da palavra do Senhor. Amém? Então ele fala, olha, sendo fortalecidos com todo o poder. Então ele pede que eles sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham a perseverança, paciência e alegria. Perseverança, paciência e alegria. Uma pessoa que não tem a sabedoria do Senhor, o discernimento e o entendimento, vocês acham mesmo que ela vai conseguir se alegrar em meio a circunstâncias ruins? Não! Ela vai ser a pessoa que vai murmurar o tempo inteiro. Ela vai ser a pessoa que vai ter o olhar só para os problemas. Agora, a pessoa que tem uma sabedoria, um discernimento de viver que vem do Senhor, porque não é por nós mesmos, gente. A gente aprende que é pela graça de Deus. É Ele que nos traz sustento. Ele nos traz perseverança. Nos traz paciência. Nos traz a alegria de viver. A alegria que é dele. A alegria que é dele. Não a alegria que é só... Às vezes a gente fica só esperando o dia bom da vida. Quando eu entrar de férias, quantas pessoas vivem assim? Planejando. Nossa, eu vou entrar de férias em julho. A gente tá em julho. Então dia 20 de julho eu vou entrar de férias, eu vou viajar. Vai ser a semana mais feliz da minha vida. Porque eu não vou precisar fazer nada, eu não vou me preocupar com nada. Eu vou, sabe? Vai ser a semana. Aí a pessoa tira uma semana pra ser feliz. E os outros dias? Ou então, vai para as férias. Aí algo sai do controle nas férias. Nossa, as férias que era para ser alegria, felicidade, tranquilidade, descanso, vira um caos. Porque uma coisa saiu do controle da pessoa. Então isso não é ser sábio.
Ter a alegria de viver de Deus é entender que todos os dias são dias para a gente agradecer a Deus. Mais um dia. Se eu tô aqui mais um dia, é porque o Senhor tem mais um propósito para minha vida. O meu propósito não acabou, né? Tudo que eu tenho é pela graça dele. Então tudo que eu vou fazer é para glorificar o nome dele. Quantas coisas estão acabando e a gente vai entender agora a supremacia de Cristo. De onde Cristo nos tirou. E ele continua dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. De quem que ele está falando aqui? De Jesus. O primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem em tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus, gente. Nós fomos reconciliados por Deus graças ao sacrifício perfeito de Jesus. Né? Então, às vezes, a gente tem uma imagem de Jesus, só aquela imagem de Jesus na cruz. Não, Jesus não está na cruz. Jesus está vivo. É sobre ele todas as coisas, é por ele e para ele todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Se você vê a Jesus, se você conhece a Jesus, você conhece o próprio Deus. E isso é lindo demais. E às vezes a gente fica buscando em tantas outras coisas, tantas outras explicações, ao invés de colocar o nosso coração na verdade do Senhor. Quando a gente entende a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, a gente começa a entender a graça de viver para Ele. A graça de viver para Ele. Tantas pessoas, né, têm uma visão do cristianismo e falam, nossa, só o cristianismo de dor. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre os sofrimentos dele. E aí as pessoas veem o cristianismo, nossa, um cristianismo de dor. Nossa, mas renúncia? Renúncia de quê? Mas quando você entende o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus, que graças a isso você se reconciliou com Deus, você tem livre acesso. Hoje você tem poder e autoridade no nome dele. Você fala, nada é pra mim, nada é por mérito meu, mas tudo por mérito dele. Nós vivemos graças a ele. Graças a ele. Então, só quantas coisas na vida, gente, tá tudo tão assim, você vê as loucuras que estão acontecendo no mundo, né? As loucuras, eu não sei vocês, mas eu paro pra ver assim as coisas e eu falo, gente, bem que o Senhor nos diz que as coisas piorariam muito, né? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais sem noção, assim, sabe? As pessoas estão ficando cada vez mais sem temor a nada. Quem dirá temor a Deus, né? Então, relacionamentos cada vez mais líquidos, pessoas cada vez mais adoecidas e egoístas, famílias sem nenhum temor, sendo destruídas, separadas, devastadas, né? O mal entrando nas pessoas de uma forma assim. Quanta vazão as pessoas estão dando, quanta abertura as pessoas estão dando para o mal acontecer. Para o mal acontecer. Então, quando a gente entende a supremacia de Cristo, quando a gente entende o que Ele fez por mim e por você,
quando nós entendemos quem Ele é, não aquele Cristo, né, que foi crucificado como cordeiro. Sim, Ele foi crucificado como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Então, a gente precisa ter essa visão de Jesus, entende? Esse Jesus que está sobre todas as coisas, que vai à minha frente, que me guia, que me protege. Ele que me dá direcionamento e fala o que eu devo, o que eu não devo fazer. E as pessoas estão assim, se perdendo. Por quê? Elas estão querendo acreditar em tudo que convém a elas. Tudo que convém a elas, né? Então, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então, nós somos o corpo de Cristo. Que responsabilidade nós temos nisso, gente? Você não vive por si mesmo. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer como se fosse para Ele. Porque é para Ele. Quando você distrata uma pessoa, você não está distratando a pessoa só. Você está distratando um filho de Deus. Quando você faz algo ruim, você não está fazendo algo ruim por si mesmo. Sabe? Você está usando o presente que Deus te deu, o seu corpo, né? Que é sagrado, que é templo do Espírito Santo. Você está usando o fôlego de vida que o Senhor te entregou, a sua capacidade de viver. Para o quê? Então a gente precisa lembrar que nós somos reconciliados graças ao sacrifício de Jesus. Antes vocês estavam separados de Deus por causa do pecado. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de toda e qualquer acusação. Então a gente tem às vezes a gente não entende. Santos aparece toda hora na Bíblia, né? Santos, 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 santos. Então, nós estamos sendo santificados, né? Nós estamos nesse processo de santificação. Todos nós. Inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, presta atenção nisso aqui. Às vezes as pessoas param aqui, ó, no versículo 22. Tá, eu fui reconciliado por Deus graças ao sacrifício de Jesus. Ponto, não preciso fazer nada, né? Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Evangelho sem renúncia, gente, não é Evangelho. Né? Nós precisamos renunciar e entender que é desde que a gente continue alicerçado e firmes na fé. Na fé o quê? É a certeza das coisas que nós não vemos. Sem se afastar da esperança do Evangelho. Agora me alegro em meu sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestada a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Gente, vou até grifar isso aqui, grifa aí. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força. Então o apóstolo Paulo está falando que luta pela força dele? Não.
Não. Ele tá falando que ele luta, que ele faz a vontade dele? Não. Que a responsabilidade é dele? Não. É graças à força de Jesus, que atua poderosamente em mim. Então deixa eu te falar. Se o Senhor te envia para um caminho, para seguir a vontade dele, você vai ter as ferramentas. Ele vai te capacitar. O Senhor não vai te levar para nenhum lugar se ele não te entregar também as ferramentas para você suportar tudo aquilo que você vai passar. E o apóstolo Paulo é prova disso. Quantas coisas um homem, né? Um homem de carne e osso, que não era Deus, que não tinha poderes de Deus, nada. Mas ele tinha uma pessoa com ele, né? Da Trindade, que era o Espírito Santo, que o capacitava, que dava força. E nós também temos. Então, nós não podemos viver por nós mesmos, gente. Não dá mais pra gente ficar em cima do muro. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Quando é conveniente pra mim um pedaço da Bíblia, eu vou ler, eu vou aceitar e eu vou viver. Agora, quando não é, tchau, eu não quero ouvir. Quando eu tô precisando, eu até vou pra Deus, mas quando eu não tô precisando, eu tô bem aqui, eu tô me bastando, eu tô feliz. Não. O Senhor não espera de nós um relativismo. Uma neutralidade. Não existe em cima do muro para Deus. Não existe. Se você tá em cima do muro, você já escolheu um lado. Provavelmente você já ouviu essa história, né? Que de um lado tinha um homem em cima do muro, de um lado tinha anjos e do outro tinha demônios. E aí os anjos estavam falando: ei, vem pro meu lado. Vem pro meu lado. Esse lugar te pertence. Vem pra cá. E o homem começou a ficar curioso. Peraí, por que só os anjos estão me chamando? Vocês não vão falar nada? Vocês não querem que eu vá para esse lugar? E aí os demônios respondem: o muro já é nosso. Se você está em cima do muro, você já escolheu um lugar, né? Não dá pra gente ser neutro com Deus. Ou você vive inteiramente para Ele, ou você não vive. Ou você acredita verdadeiramente nele, ou você não acredita. Não dá pra acreditar mais ou menos. Não dá pra acreditar mais ou menos. Gente, vocês pensam. Ontem eu tava pensando sobre isso. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu gosto de pensar nos personagens ali, que são pessoas. A Bíblia é um livro vivo sobre pessoas que foram obedientes ao Senhor e viveram os planos do Senhor. O apóstolo Paulo, que a gente tá lendo aqui o tempo inteiro, é um exemplo disso. E ontem eu tava pensando, né? Eu tava lendo sobre o nascimento de Jesus. Tava lendo o Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, né? E eu tava pensando assim, gente, pensa se Maria falasse, não acreditasse e falasse, não vou ser obediente. Não. Acreditasse mais ou menos. Não se entregasse em obediência aos planos de Deus. Provavelmente eu penso que Deus escolheria outra pessoa, né? Porque Deus nos escolhe para cumprirmos o propósito dele. Mas, se você não é obediente, pode ficar tranquilo. Deus vai usar outra pessoa. Mas você vai perder a graça que é ser usado por Deus. A bênção que é ser usado por Deus. A bênção que é ser servo de Deus. É entender o sentido completo da vida quando você faz as obras e é capacitado por Ele, né? Eu tenho certeza que Maria tinha essa unção. Recebeu essa unção. No momento que ela teve a sabedoria, teve o discernimento, foi obediente e renunciou das suas próprias vontades. Renunciou dos seus próprios sonhos. Uma mulher virgem renunciou. E quantas vezes nós, tão egoístas, questionamos as vontades de Deus para a nossa vida e acreditamos mais ou menos. E mais ou menos, isso é para mim, isso não, isso eu vou fazer, isso não. Gente, o quanto de Deus nós estamos perdendo quando nós não renunciamos. O quanto de Deus nós estamos perdendo quando não escolhemos ser servos. A gente vai continuar sem entender o propósito da vida. A gente vai continuar sem entender o sentido da vida. A gente vai continuar vazio. Agora, comece a servir. Comece a trabalhar para Deus. Comece a colocar Ele no centro de todas as coisas. Para você ver se Ele não vai te capacitar.
se Ele vai te conduzir, vai te dar uma unção, vai te dar sentido para todas as coisas, né? Então, é maravilhoso viver para Cristo. É entender esse sacrifício e honrar o sacrifício de Jesus. Porque quando você vive para Ele, você está honrando tudo que Ele sofreu por você. Tudo que Ele passou por você, você está honrando. Precisamos honrar, precisamos ter temor, precisamos ter gratidão, né? Quão maravilhoso isso é. E eu separei um trecho bem curtinho que fala assim: viver como filho de Deus é saber que, neste instante, você é amado pelo Criador. Não porque você tenta agradá-lo e ter sucesso, ou fracassa em agradá-lo e desculpa-se, mas porque Ele quer ser seu Pai. Nada mais. Todos os seus esforços de ganhar a afeição dele são desnecessários. Todos os seus medos de perder a afeição dele são sem necessidade. Você não pode fazê-lo querer você mais do que você pode convencê-lo a abandoná-lo. A adoção é irresistível. Você tem um lugar à mesa. Olha que lindo. Você tem um lugar à mesa de Cristo. Ele está te esperando. Do jeito que você tá, com suas dores, com suas dúvidas, deixa o Espírito Santo trabalhar em você, deixa Ele te capacitar, deixa Ele crescer em você, para você ver quão maravilhoso viver é para Jesus. Amém? Amém, pessoal. Vou fazer a oração, depois eu leio o livrinho. Não saiam daí. Vamos fazer oração. Às vezes eu passo o olho, gente, sobre as perguntas, né? Mas eu não consigo fazer uma oração específica para cada pessoa. Mas deixa eu te falar, a gente tem muito essa religiosidade. A oração de fulano vai ser poderosa, a oração de ciclano. Deixa eu te falar, o Senhor te entregou poder e autoridade para você orar por cura, para você orar por libertação, para você orar e ter força no nome dele, né? Então, não tenham medo de usarem disso. Orem por vocês, orem pela família de vocês, pelas pessoas, né? A sua oração tem força no nome de Jesus. Amém? Então, fechem seus olhos. Fechem seus olhos. Não deixe que nada te distraia. Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Deixe que nessa manhã Ele vá tirando tudo que não pertence a Ele mais. Deixe que Ele faça uma limpa nos seus sentimentos. Tudo que está guardado, que você tem acumulado, que você tem ficado com apego, deixa o Senhor limpar. Ele quer te entregar novas coisas, novos sonhos, uma nova fase de vida, novos sentimentos, alegria de viver. Então deixa Ele fazer essa limpa em você. Senhor, eu peço, te agradeço primeiramente, Pai, te agradeço por mais essa manhã. Toda honra e toda glória é o Senhor das nossas vidas, Pai. Quão maravilhoso é o Senhor, a tua misericórdia não tem fim, o teu amor não cabe em palavras, Pai. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou primeiro, Pai, mesmo com tantos erros, mesmo com tantas inquietações, mesmo com tantas dúvidas e pecados, o Senhor vem, nos cura, nos perdoa, nos limpa, Pai. Graças ao Senhor nós somos reconciliados. Temos livre acesso aos céus. Temos livre acesso ao Espírito Santo. Então eu peço, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas aqui recebam a tua unção nessa manhã, Pai. Tenham um coração quebrantado e consigam sentir a tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que cresça nessa manhã, em cada coração, a sabedoria vinda do Senhor, o discernimento, o entendimento espiritual, Pai, para que a gente consiga reconhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade, para que a gente consiga viver no centro da tua vontade, Pai. Eu te peço,
Cura enfermidades físicas, emocionais, espirituais, Pai. Nos tira de cima do muro, Pai. Nos dê força, nos dê espírito de ousadia e de coragem para que a gente viva de acordo com as tuas renúncias, que são maravilhosas, de acordo com as tuas bênçãos e teus princípios, consagrados ao Senhor na tua proteção, Pai. Tudo é possível para aquele que crê, Pai. Então aumenta a nossa fé. Que sejamos capazes de reconhecer o Senhor em cada detalhe dessa vida. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos. Cresça a alegria de viver nos nossos corações. A paciência, Pai. Pessoas equilibradas em nome de Jesus. Que saibam a hora de falar, de se posicionar, Pai. Que a nossa sabedoria e o nosso entendimento cresça. Que a gente se diminua, para que a gente consiga viver de acordo com a Tua vontade. Nos livra de todo e qualquer mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Hoje é dia 12 de julho. 12 de julho. Segunda chance. Vocês serão reconstruídas, restaurei todas as suas ruínas. O Senhor é o Deus de segundas chances. Se isso não fosse verdade, não restaria ninguém no mundo. Se você cometeu erros enormes ou fez escolhas ruins e sente que pode ter perdido sua chance de servir a Deus, saiba que isso não é verdade. Se você se desviou do caminho certo, há tempo e não acredita que pode voltar a trilhá-lo, isso também não é verdade. A verdade é que, no momento em que você se volta para o Senhor e dedica novamente sua vida à obra dele, ele a restaura. Você pode recomeçar. Muitas vezes nos enxergamos com base em nosso passado. Deus nos enxerga com base em nosso futuro. Enxergamos-nos com base no nosso fracasso. Deus nos enxerga com base no propósito dele. Não é animador saber que não importa quanto afundados em virtude do peso de nossas circunstâncias, podemos nos reerguer novamente? Podemos recomeçar, podemos fazer qualquer coisa que Deus nos chamou para fazer. Podemos ter uma segunda chance de servir. Devemos pedir a Deus que mostre nosso futuro da perspectiva dele, pois ele é o perdoador, misericordioso e tem planos malignos, magníficos, gente, misericórdia, magníficos para nós. Senhor Deus, como é grande tua graça, que me dá a chance de recomeçar, mesmo quando tropeço e caio. Mostra-me um passo de cada vez, o futuro maravilhoso que tem planejados para mim, repleto de oportunidades de te servir. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Glória a Deus. Segunda chance. Todos nós temos segunda chance, né? De nos reconciliarmos. Mas não deixa para amanhã. Reconcilie-se hoje, né? Queira viver hoje essa entrega e a vontade de Deus. Amém? Então, glória a Deus por mais uma manhã. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. Ô, gente, isso, eu estava chorando, comecei a rir. Ô, gente, misericórdia. Essa é a Isabela, sabe? Essa é a Isabela, mas Deus entende. Então, as lives, para quem pergunta, vão direto para o YouTube, tá? As lives vão direto para o YouTube e tá todo o estudo, né, de Filipenses, carta aos Romanos, carta aos Gálatas, aos Coríntios, tá tudo lá. Então, sigam, se inscrevam no YouTube. Fica salva 24 horas também no Instagram. E é isso, gente. A live do jejum, eu falei com vocês que tentaria fazer hoje, né? Mas eu tenho um atendimento a partir da noite. Eu tô tentando ver como que eu vou fazer pra ficar o melhor horário. Se eu vou conseguir fazer a live hoje mesmo do jejum. Então, eu vou fazer pra vocês. Ou eu tô pensando, vocês preferem que faça uma live ou eu grave um vídeo falando sobre jejum? O que vocês preferem aí?
Não recebi o formulário. Gente, quem não recebeu o formulário, me manda de novo lá no privado, porque eu mando, tá? E, Isa, quando vai fazer a live do jejum, eu vou fazer a live do jejum e do meu testemunho, gente. Grava um vídeo. Então tá, todo mundo aqui falando, prefiro o vídeo. Vou gravar um vídeo, então, hoje sobre o jejum. E a gente faz uma live livre, semana que vem, de perguntas e respostas, pode ser? E aí vocês podem fazer perguntas diversas sobre o que vocês querem, se ficar alguma dúvida. Então, vou gravar o vídeo hoje. E aí eu já posto o vídeo pra vocês. Posto lá no grupo, posto no Instagram, tá? E aí eu faço uma live. E aí vocês podem interagir e perguntar alguma coisa que vocês ainda têm dúvida. Tá bom? Então é isso. Tem mais algum recado? Acho que não. Deixa eu ver. Sobre a mentoria, gente. Mulheres, a mentoria tá assim. Eu queria ter tido essa mentoria há um tempo atrás. De verdade. Tá ficando maravilhosa. Eu tô até sumida um pouco do Instagram, porque eu tô entregando toda a minha energia pra mentoria, gente. Tô fazendo um estudo tão profundo sobre tudo, assim, e eu tenho certeza, né? E peço a Deus que edifique a vida de muitas pessoas, de muitas mulheres, porque como a gente tem perdido a nossa essência, a essência da feminilidade, a graça do ser mulher, né? Então, vai ser uma bênção, vão ser quatro aulas, né? Pra quem tem dúvida, vai ficar salva numa plataforma, gente. Vocês vão ter acesso a uma plataforma, tá? Vai ficar tudo salvo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Vai ser uma bênção, mas vão ter várias coisas também. Vão ter alguns presentes aí para quem participar dessa primeira mentoria. Vai ser muito, muito especial, tá? Então, quem ainda não recebeu o formulário, pode me mandar. Eu vou postar mais uma vez, vocês podem se inscrever. Eu tô terminando só de ajustar as questões da plataforma, das aulas, e aí eu vou passar todas as informações. Gente, perdão, esses dias, o meu WhatsApp, se eu te mostrar pra vocês o tanto de mensagem no WhatsApp, eu não tô conseguindo zerar ele, mas eu vou parar agora na parte da manhã e vou tentar zerar o WhatsApp direct, mas tem tipo assim umas 300 mensagens, aí eu tô tentando zerar, tá? Então me perdoa quem eu não respondi ainda, eu vou tentar responder agora na parte da manhã todos vocês. E é isso, se eu não respondi, me manda uma interrogação lá de novo, só pra mensagem subir, pra eu reconhecer vocês lá, tá bom? Que aí eu envio tudo certinho, respondo. E é isso, eu acho que acho que eu tirei todas as dúvidas, não tirei? Se você abrir a caixinha de perguntas no Instagram. Então tá, gente, vou abrir uma caixinha. Então, se você tá aqui no TikTok, vai lá também no Instagram. Quando eu abrir a caixinha, interajam, me façam perguntas. Eu vou estar respondendo tudo hoje, tá? Pra vocês. E vou receber o vídeo. Eu vou mandar o vídeo. Não consigo mandar mensagem. Gente, por que não consegue mandar mensagem? As pessoas devem ser alguma coisa do seu Instagram. Não, porque o meu Instagram tá aberto pra receber mensagem. Tá? Mas eu acho que é só isso. A mentoria não vai ser individual, tá, gente? A mentoria vai ser em grupo de mulheres. Então, é isso. A mentoria vai ser paga. Essa mentoria, ela é paga porque é um direcionamento que vai estar ali com mulheres. É um ensino mesmo. Algo que eu investi estudo, né? Investi tempo. Então, é algo que eu tô direcionando para vocês. Mas, assim, gente, o valor, a gente investe em tantas coisas, então investir no conhecimento, né, eu acho que é justo, mas vão ter também condições de pagamento para quem quiser, várias condições de pagamento, tá bom? Então, o formulário, me enviem que eu tô enviando para vocês no direct, no privado, mas eu vou postar lá no
nos meus stories de novo, vocês cliquem, é um linkzinho, vai estar escrito assim, formulário mentoria. Vocês cliquem, vai aparecer um formulário simples, mas é porque lá vocês colocam os dados, o telefone, o e-mail, para quando todas as informações da mentoria estiverem prontas, a plataforma, eu conseguir entrar em contato com vocês, tá bom? Então é isso. Amém? Vai ter louvor, vou colocar aqui, eu tava só tirando algumas dúvidas. Glória a Deus por isso, tá? Semana que vem vou fazer uma live livre então, gente, porque tem muitas dúvidas, às vezes eu fico querendo conversar com vocês com mais tempo. Vou abrir uma live livre e vou fazer o vídeo então do jejum, porque eu acho mais esclarecedor o vídeo do que às vezes a live, né? Então eu vou fazer o vídeo hoje, tá bom? Volto em tua presença. Glória a Deus. Aos teus pés é onde eu quero estar. Vou lendo aqui as mensagens de você, viu, gente? Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Ó, gente, tem comentário pra rir, tem comentário pra Jesus, tudo. não Amém. deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Amém. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração pra ti. Gente, essa música chama Nada Mais. Gabriel Guedes. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, eu não vim não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Aquele louvor fala tanto comigo, eu amo ele também. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Amém, amém, pessoal. Deus abençoe muito vocês. O louvor de ontem se chama Sossega, é lindo demais. Esse se chama Nada Mais, tá? Que o Senhor abençoe muito o nosso dia, que seja um dia cheio da presença deles. E eu vou postar lá no Instagram uma caixinha sobre dúvidas que vocês têm que queiram que eu grave vídeos, tá?
fale sobre, pode ir lá me perguntar e eu vou estar respondendo todas as mensagens agora. Amém? Então fiquem com Deus, eu espero vocês amanhã com a graça de Deus. Beijo!